É isso, o Gabigol ajudou o Palmeiras, né, Caioba? E o Tigrinho também soltou a carta. Vai, solta a carta. Vamos ver a história desse jogo aí. Quem não sei quem fez a matéria. Solta aí. Vitor Roque! Gol! Desafoga, garoto! Sorrisão rasgado! Pensa num visitante feliz da vida e aliviado. Atacante vive de gol, então vinha alguns jogos sem marcar e ficava me cobrando, trabalhando dia após dia. O jogo contra o Vasco foi em Brasília, mando do adversário. Nem parecia. Estevão já abriu a chapelaria. Primeiro drible do garoto que é liso. Bateu cruzado em cima do Léo Jardim. Fux perdeu! O Palmeiras é daqueles visitantes que time nenhum gosta de receber. Aqui em Brasília, no Mané Garrincha, o time comandado pelo Abel Ferreira defendia uma invencibilidade de 17 jogos atuando fora de casa. 14 vitórias e 3 empates. E essa estatística foi atualizada. A vitória que garantiu ao Palmeiras a liderança do Brasileirão teve participação especial de 2 jogadores que a torcida andava meio desconfiada. Giai é um deles. O lateral argentino ficou perto de deixar o clube. Mas com as lesões do Mike e do Marcos Rocha, ganhou uma sequência com Abel e foi eleito pelos nossos comentaristas o craque do jogo. Um dos motivos foi esse lance aí. Tava 0-0, fim do primeiro tempo. Tira Giai de bicicleta sensacional! O protagonista da vitória foi ele, Vitor Roque. Desencantou. Saiu o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Gol! Ele mata a fome e sai o primeiro gol dele em Brasília. Eram 12 jogos. É uma sensação de alívio, a verdade é que venho buscando esse gol há bastante tempo, desde quando estreiei, então estou muito feliz. O clube acredita nele muito, foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse, Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos, como foi com o Giai, vocês estão a ver o Giai, mas é fácil, é preciso ter paciência. Com 1-0 sobre o Vasco, Abel Ferreira ultrapassou o Filipão e é agora o treinador que mais venceu partidas, comandando o Palmeiras no Brasileirão. São 86 vitórias. E essa, uma vitória que valeu a liderança do campeonato. Eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos. Tá só no começo, é verdade, mas líder é líder. Matéria de Renato Cury. Um beijo, meu irmão. O Abel passou o Filipão, Caioba. Pra mim, é o maior técnico da história do Palmeiras. Olha essa raspa. Eu tô te mudando mesmo, Caioba. 7ª vitória seguida fora de casa do Palmeiras. Chegou a uma sequência invicta de 18 jogos sem perder longe dos seus domínios. A melhor desde 1996, quando era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, naquele famoso Palmeiras que foi campeão paulista. Palmeiras que vem numa sequência muito boa no Campeonato Brasileiro, se prepara para o jogo contra o Cerro Porteño, que será na quarta-feira pela Libertadores da América. O Palmeiras, líder do grupo, com 100% de aproveitamento, fez um treinamento agora no período da manhã. Já no período da tarde os jogadores descansam, amanhã faz outro período de atividades e logo em seguida viaja para o Paraguai para fazer essa partida que a gente sabe o histórico entre Palmeiras e Cerro Porteño, bastante complicado. O que tem funcionado muito no Palmeiras nos últimos jogos é principalmente a defesa do Verdão, que é a menos vazada do Campeonato Brasileiro. Sofreu apenas 3 gols, vem a 4 jogos sem ser vazado. Então a gente viu muitas mudanças em relação a essa parte, entrada de alguns jogadores, e o Abel Ferreira conseguiu fazer essa gestão muito bem feita da parte defensiva do Palmeiras. Outro jogador que o Palmeiras bastante desempenho muito bom, que o Abel vem inclusive elogiando, é o Alan. 21 anos, garoto revelado na base do Verdão, quase saiu do Palmeiras, mas acabou permanecendo, jogou a Copa São Paulo, teve o contrato renovado até 2027 e uma multa rescisória de 600 milhões. Ontem o Abel até disse que o Alan é uma máquina, porque corria praticamente o campo todo, consegue fazer várias funções. E agora a gente vê como o Palmeiras vai se preparar para esse jogo da Libertadores para conseguir encaminhar muito bem a vaga para as oitavas de final. Mari e Bruno, volto com vocês.
Vamos para os números, então, do autor do gol do Palmeiras, tá? Com muitos destaques também para outros personagens, como o Vlad trouxe, do Miúdo, que entrou também no jogo. O Vitor Roque com 13 jogos, 843 minutos, que doideira, né? 843 minutos. Até marcar o seu primeiro gol, 19 finalizações, 6 certas. E me chamou muito a atenção a palavra do Abel ali, quando ele fala, vou até revelar para vocês, o clube acredita muito nele, não foi uma contratação minha, foi uma contratação da Leila. Até porque o Palmeiras vinha naquele momento de ter que mostrar uma certa força no mercado, né? De que não conseguia trazer o camisa 9. Né, em cima do Palmeiras. Tirar o escorpião do bolso, fazer a contratação e saiu o gol. Porque estava sendo questionado, né, Mar? Claro, ninguém é contratado por 200 milhões de reais e não existe uma expectativa em cima, Não, claro que sim, porque ele sempre foi conhecido por fazer gol, né? É um jogador de grupo, do time, ele colabora. Teve o lance do pênalti contra o São Paulo, que foi com ele e tal. Mas ele sempre fez gol na carreira, né? No Cruzeiro, no Atlético Paranaense, assim. Era o gol a marca. E aí você percebe também que estava faltando um pouco de confiança, né? E sai o primeiro gol, ele até não chega inteiro na bola, né? Ele vai... E a bola veio meio estranha. E ele calcula também o tempo de dar a finalização, né? Ele ia dar mais um passo, sim, ele dá uma travada para finalizar, né? Chega a pegar no braço do Léo Jardim, agora acaba essa história. Agora ele tem que ter sequência e tranquilidade. Ele é um atacante chato na área, chatíssimo. Porque ele não é o cara que vai facilitar a marcação, característica do jogo dele, né? Então, aquela do zagueiro esticar o braço e saber que o atacante está sempre ali, com o Vitor Roque ele é liso, ele sai de um lado, vai para o outro, ele busca espaço, é uma característica diferente. Precisava fazer o primeiro gol. Eu acho que ele vai fazer mais gols, acho que agora ele vai emendar uma sequência melhor. Até porque ele vinha tendo poucas chances para finalizar, não é, em boas condições. Ele tinha feito até 2 gols que foram anulados em lances ali bem ajustados, né, de impedimento. Mas não é assim, o Vitor Roque tem perdido muitos gols. Não, ele é pouca condição, situação onde ele consegue finalizar. E aí por quê? Porque ele ainda não se adaptou ou porque o time não está conseguindo criar pro centroavante, Dom? Eu acho que passa um pouco das duas coisas, Bruno. Assim, de uma forma geral, embora o Palmeiras tenha melhorado o desempenho nas últimas rodadas, mas ele chega também num contexto ali tentando se estabelecer na equipe titular. Os jogadores também tendo uma mudança importante, né, na equipe ao longo dos últimos jogos, até por conta de lesão, saída de Veiga e tudo mais. Acho que isso também faz parte, mas muito por conta dele, de adaptação ao time que chegou. E acho que você tocou num ponto importante, não é algo que assim era gritante, meu Deus, atuações desastrosas do Vitor Roque, perdendo um monte de gol. Lógico que não era o padrão, não era o que se imaginava. Gols perdidos como a gente viu do Flaco. Tem esse, por exemplo. O Flaco que estava fazendo os gols. Exato. Também. Mas eu vejo algo que era até natural da questão de adaptação, de se estabelecer no time. Chama atenção pela expectativa que foi criada, ainda mais num clube que mais do que precisava dar uma demonstração para o mercado, de buscar um cara tão pesado como o Vitor Roque, tinha uma ânsia de anos por um camisa 9. Então acho que isso aumenta a expectativa em cima dele. Então acho que esse gol também vai tirar um peso muito grande, vão sair gols de uma forma mais natural nos próximos jogos, mas eu acho que ter muita calma também em relação a esse processo de jejum, porque para mim ele é um 9 com a característica do time do Abel. Assim, então acho que ele tem tudo para dar muito certo nesse time do Palmeiras. Mas eu confesso que eu já estava ficando... Assim, tá na hora de sair. Tá na hora de sair. Até pelo valor, né? Exato. Querendo ou não, o que o Palmeiras estava precisando? Contratar um cara para marcar gols. E a gente falava que a cobrança era, não, o Palmeiras vendeu jogador para fazer 1,1 bilhão, né? Que a gente fazia a conta de vendas do Palmeiras. Cara, dá para fazer uma contratação mais de peso, dá para arriscar um pouco mais o mercado. Aí contrata o Vitor Roque. E ele não faz gol. E aí, quando o Flaco entrava, era o Flaco que fazia, como o Marra falou? Se é pra fazer pressão na saída de bola, correr de um lado pro outro e perder gol, tava o Rony, dadas as devidas proporções. Dadas as devidas proporções. Mas, assim, até por acreditar no Vitor Roque, é isso. Falar, cara, Vitor Roque faz gol pro pessoal não começar a perder a paciência. E voltar a cobrança e a pressão que existia quando ele chegou no Barcelona. Sim. Que aí você murcha o menino. Então, ele precisava fazer o gol, né? E lembrando que eu sei que esse é um assunto que hoje a gente até tinha combinado de não falar, mas eu vou falar bem rapidinho. O quê? Ele é um jogador de seleção, né? Ele é um jogador de seleção. Ah, tá. É um jogador de nível de seleção. E ele vai perdendo espaço, né? Porque você é um cara visado, é um cara que o mercado conhece, é um cara que você aposta muito. Você começa a entrar nessa de ficar 900 minutos sem fazer gol, você
Vai perdendo espaço nesse que a gente chama de Brasileirão. Sim. Brasileiro. Eu falava do... Como o Igor Jesus perdeu, lembra? Sim. Aquele espaço, depois da má fase ali do Botafogo. Nesse lugar aí que você falou. Agora, o Vlad lembrou bem, a defesa. Como a defesa do Palmeiras tem sido segura e mesmo com os desfalques. Porque se você pegar o que é uma linha defensiva ali titular, que teria pelo menos o Marcos Rocha e o Murilo, os dois não estão, Dom. Exato, e acho que isso é determinante para campeonato de pontos corridos, né? E o Palmeiras é sempre muito sólido nesse sentido, embora no primeiro tempo a gente pode falar de um jogo bem equilibrado. Acho que o Vasco, mesmo com ausências importantes, e aí a gente pode discutir também do lado do Vasco as ideias, estratégia de poupar jogadores tão importantes do Campeonato Brasileiro, mandar jogo em Brasília. Aí tá errado, né? E acho que, assim, considerando o Campeonato Brasileiro do Vasco, para mim a prioridade tinha que ser essa. Aí não é culpa do Carille, né? Pois é. Exato. Porque quando o Carille fez isso contra o Corinthians, caiu o mundo em cima do Carille. Lembra, Mari? Mas o que eu falei aqui, quando você estava no período de férias, eu falei assim, não que o Carille seja um santo. Não, Bruno, tá isso tudo tá na bem. lei. Isso não, é lei. Mas você é contra a lei, é isso? Não, eu só falei quando você estava de férias. Não falei mais nada. Mas você quando falou com uma certa ironia. Quando o Bruno estava na segunda férias dele desse ano, só nesse semestre, por exemplo, só trazendo aqui um contexto temporal. A gente falava assim, cara, até o Carille, ele não é um santo, não é que ele está fazendo tudo certo. Mas, às vezes, até a saída do Carille vai ser importante para falar assim... Isso. Porque why always me? Por que sempre eu, né? Porque, querendo ou não, tem coisas que vão muito além do Carille acertar o... E agora ele não é mais o alvo para você ficar... E agora? Não tá lá mais, e agora? Entendeu? Então, porque é isso. Vai poupar o jogador no brasileiro para disputar a Sula? Eu questiono bastante. E mesmo assim, o Vasco ainda fez um primeiro tempo bem equilibrado com o Palmeiras. Só que aí acho que a profundidade de elenco... Ainda no primeiro tempo perde 2 jogadores, né, Dom? Também teve isso. Que estavam jogando bem. O Lloyd Augusto acho que foi o melhor jogo dele pelo Vasco. Eu acho que foi. Mas aí, né, Rafa? A concorrência não é forte, né? Então, mas aí fica essa questão de vale a pena poupar para a Copa? Ou assim, sabe qual que é a impressão? A mesma que a gente teve no jogo contra o Corinthians. Vou enfrentar o Corinthians na Neoquímica, eu nem tô contabilizando esses pontos. Vou jogar com o Palmeiras, não adianta nem contar esse tipo de ponto. Por isso já vou vender meu mando, A impressão é essa, né? Eu ia perder de todo jeito? Não sei, hein, Rafa? O que dá para discutir, eu acho que a discussão é válida, é se o conceito de poupar ele é aplicável no início de mês de maio, para um time que ficou um tempão sem jogar, porque foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca. Ficou quase um mês sem participar de jogo oficial, e aí, algumas partidas depois, já tem que poupar 2 jogadores importantes. Aí você pode questionar a condição biológica de ambos. Será que ambos estão na sua plenitude, vai poder jogar futebol profissional? Não sei, acho que cabe o debate, tanto para o Verratti quanto para o Coutinho. Acho até que o Coutinho é uma situação mais preocupante, porque ele tem um histórico de lesões, desde que ele voltou para o Vasco também. Porque, conceitualmente, não faz muito sentido você fazer escolhas a essa altura da temporada, tendo um elenco com as limitações que o Vasco tem, né? E se você vai escolher, ainda escolhe a competição que mais agride o coração do torcedor. O Vasco é um clube que tem 4 rebaixamentos, tem 5 participações em Série B. Eu estou aqui na porta de São Januário, fazendo essa participação ao vivo, e toda hora passam aqui carros, né, com torcedores de outros clubes, provocando, gritando, já caiu, vai cair, porque, querendo ou não, ainda falta muito campeonato, é evidente que sim, mas já está o Vasco lá frequentando a metade baixa da tabela de classificação. Então acho que tudo isso tem que ser considerado. Acho que o Felipe passou um atestado de que não tinha condições de competir, de ganhar do Palmeiras ontem em Brasília, e fez essas escolhas, como o próprio jogador Verratti falou, em comum acordo com os atletas. Mas é bem questionável isso acontecer a essa altura da temporada. E eu acho que tem um ponto também, que o Marra sempre fala aqui no Sport Center. Não, é coisa boa, Marra. Que o segundo turno ele acaba ficando mais difícil. Porque todo mundo já entendeu a sua briga. Quem tá pelo título, quem tá pelo rebaixamento. Então aproveita esse primeiro turno. Mas que tem uma parada daqui a pouco. Aproveita esse primeiro turno para fazer os seus pontos. E aí muitas equipes também viram para a Sul-Americana quando ela já está começando a se desenhar. Não é que o Vasco está poupando porque ele está numa fase importantíssima da Sul-Americana e está fazendo grandes apresentações. É fase de grupos ainda, está penando para passar. Não tem nada que me desenhe que o Vasco é um candidato ao título. Mas acha que pode ser campeão da Sul-Americana. Então, mas aí a expectativa, essa é a percepção, aquela história da expectativa. E pode, mas é esse o ponto. Pode ser. Pode, mas pode, mas não vai, né?
Não sei. Mas o meu ponto é, não pode ser institucionalizado dias, não é nem 5 de maio. Foi institucionalizado em fevereiro. Porque isso passa um recado. 5 de maio, é hoje. Não foi só no dia 5 de maio, isso vem desde fevereiro. Inclusive foi aniversário do Rafa no sábado e hoje é aniversário de Gustavo Hoffmann. Então, eu acho que o que passa no... Vamos lá, vamos para exemplos mais práticos, né? Assim, a gente está aqui fazendo o programa, mas hoje... hoje não vai nem microfonar direito, coloca o microfone meio torto. A almofada caiu. Eu nem vi nenhum jogo da rodada. Aí, assim, quer queira, quer não, você sabe que você está ao vivo, você pode perder um pouquinho daquela concentração e tal. Eu entendo o planejamento e eu gosto muito de algo que o Rafa destacou, que é o olho no olho com os jogadores. Eu vou te poupar desse jogo, vou te colocar naquele outro. Eu acho que isso é legal, é muito legal. Mas, quando você, muito no início do Campeonato Brasileiro, você tira os jogadores da concentração disso, você corre um risco lá na frente. Quer um exemplo claro disso? Clube Atlético Mineiro na temporada passada. Foi ali, finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil. Terminava uma entrevista, o técnico Gabriel Milito falava, não quero saber disso, quero saber do brasileiro. Sabe por quê? Porque ele estava sentindo na pele que estava chegando muito perto da zona de rebaixamento. E aí, perdeu a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, cara, a gente vai ter que ganhar um jogo. Há quanto tempo não ganha um jogo? Nossa, nem lembro. Vai ter que ganhar, senão cai. Você entende? E aí acho que a ficha, vamos ter que ganhar mesmo, né? Os jogadores, tudo. Se esse recado não tivesse sido dado tão antes, poderia ser que, assim, não ia passar aperto nenhum. E aí, também tem o seguinte, né? Você tem que ter um pouquinho do entendimento, da sensibilidade ou até da inteligência para, nesse cenário todo, você não querer sair jogando do jeito que o Vasco saiu naquele momento, mas né? aí... E era a única opção pressionar daquele lado, né? E o Richard Rios já estava indicando que ia fazer... Tinha 3 jogadores do Palmeiras. Mas é a metodologia do Felipe. Mas tudo bem. Mas meu amigo, você não tá tendo tempo nem para treinar, não deveria né? ser. Claro que sim. É assim, uma frase antiga do futebol, Bruno, Mari, amigos, que eu ouvi muito menino aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, que é atribuída ao lendário técnico Otto Glória, que sem ovos não se faz omelete, né? Você pode ter a sua metodologia de jogo, mas acima de tudo ela não pode agredir o perfil do elenco. Se você não tem o perfil de elenco técnico, você violenta gravemente a instituição, porque você arrisca o plano de jogo. Para fazer o que o Felipe quer que o time faça, é preciso ter jogador para isso. Jogador, e o Vasco, efetivamente, hoje não tem. Você tem que ter jogador, tem que ter tempo para treinar, tem que não ter o Palmeiras babando como estava ali e um gramado decente, não aquele que tinha ali, né, em Brasília. E é o Fernando Diniz que, pelo jeito, pode vir aí, que vai fazer isso com o time do Vasco, e o Vasco sabe o que ele está buscando, por bem e por mal também, para suas questões. Rafa, beijo para... É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva também no canal. Lembre aí sempre de ativar os sininhos das notificações para receber o nosso conteúdo. Só vamos para essa informação aqui do Nottingham, que quer 80 milhões para vender o Ramon Souza ao Palmeiras antes do Mundial de Clubes. Palmeiras conquistou aí uma vitória importante neste domingo ao bater o Vasco por 1-0 lá no Mané Garrincha, em Brasília, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão é o líder da competição com 16 pontos. Mesmo assim, Abel Ferreira está bastante preocupado com o futuro do Alviverde na temporada, isso porque, após o Mundial de Clubes, a equipe irá perder o Estevão, principal atleta aí da equipe neste momento. Com isso, Abel pediu a Leila a chegada de mais um atacante que atua pelo lado do campo. O treinador quer um atleta que chegue durante o Super Mundial de Clube para que o profissional possa se adaptar e tomar aí da posição quando o camisa 41 foi embora para o Chelsea. E o grande nome para o Palmeiras, que é Ramon Souza, do Nottingham da Inglaterra. Vale ressaltar que Anderson Barro tentou contratar o atacante no início, mas as tratativas não avançavam porque o paraguaio queria tentar a sorte aí no velho continente. Porém, as coisas mudaram, isso porque o paraguaio começou a ter menos minutagem do que o esperado, segundo Diego Firmino. O Alviverde monitora a situação do Souza, que dessa vez parece estar disposto a vestir a camisa do maior campeão nacional. Porém, mesmo com o Paraguai embaixo, tirar o atacante de lá da Inglaterra não será uma tarefa tão simples como se imagina, de acordo aí com a apuração do Bola VIP. O time inglês receber aí pelo menos
80 milhões para liberar o ponteiro. O valor é considerado alto para Leila Pereira e Anderson Barros. O motivo é que o clube gastou quase 500 milhões na última janela aí de transferência e 80% desse valor foi investido em atacantes. Além disso, o retorno de Bruno Rodrigues, que está previsto para o final de maio, faz com que a direção tenha cautela. O fato é que Ramon Souza é muito bem quisito pela diretoria palestrina e por isso não está descartada a ideia do Verdão tentar reduzir esse valor para ter o atacante paraguaio aí em seu plantel. Torcedor do Palmeiras, é isso aí, muito obrigado, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.